Olá pessoal, dando continuidade então à nossa série Fundos de Investimentos, hoje nós vamos falar sobre fundos de previdência privada. Em tempos tão difíceis como que nós estamos vivendo, né? Nessa quarentena, todos confinados em casa, não estranhem se ouvirem barulho de criança ao fundo, é a vida real, como ela é. E o que importa é que a cada dia, cada um de nós faça o melhor e tudo que estiver ao nosso alcance para que nós mantenhamos a rotina e demos um passo de cada vez. Então, peço desculpas antecipadamente pelos ruídos e tudo mais o que está acontecendo, mas são dias atípicos, né? São momentos únicos que nenhum de nós ainda viveu. Vamos lá à aula de hoje, então? Bom, falando então sobre fundos de previdência privada. O objetivo básico deles é guardar dinheiro para a aposentadoria. Eles surgiram como um complemento à aposentadoria tradicional pelo INSS, que todos sabemos que não nos trará nenhum tipo de segurança financeira. Então, são investimentos com objetivos de longo prazo. Realmente são os de mais longo prazo, 10, 20 ou 30 anos. Os aportes que esses fundos recebem, eles são calculados exatamente para que as pessoas consigam guardar, né, durante este tempo o valor necessário para que ela mantenha o padrão de vida atual quando elas pararem de trabalhar. Embora seja esse o objetivo principal, algumas pessoas também usam esses fundos para outras finalidades, também que exigem um montante um pouco mais significativo, como pagar a faculdade dos filhos, comprar ou trocar de imóvel, quitar as parcelas, né, de um financiamento imobiliário ou acumular patrimônio em busca de uma independência financeira. Como funcionam esses fundos? São feitos através de contribuições individuais. Então, o contribuinte, que seria o investidor aqui, eu nem estou usando essa palavra, ele vai fazer aplicações mensais. Esses fundos, eles possuem basicamente duas etapas. Então, você vai fazer um investimento inicial, define o valor das aplicações mensais. Isso geralmente o teu gerente, o assessor financeiro, a pessoa que está oferecendo, vendendo este fundo para você, te ajuda ali nesse cálculo para que você defina o valor da contribuição. E aí você passa a fazer os depósitos durante esse tempo que resta até que você esteja aposentado, de acordo com as regras governamentais aqui nossas. E a segunda etapa é o resgate. Então você vai escolher como você gostaria de receber esse investimento e qual o rendimento dele. Para sacar o dinheiro de um fundo de aposentadoria, não é preciso esperar efetivamente você estar aposentado. Então, é um investimento que tem sim essa flexibilidade. Você pode resgatar parte desse dinheiro sem encerrar o fundo, ou você pode resgatar o valor total investido. Vamos conhecer então quais são os tipos de fundos de previdência privada, que eu estou chamando aqui de PP. Bom, gente, um ponto muito importante para vocês avaliarem, são vários tipos e eles vão diferir em relação ao tipo de investimento que eles fazem. Existem fundos de previdência privada que investem em renda fixa e são pós-fixados. Existe de renda fixa pré-fixada, geralmente indexada à inflação. Existem os multimercado macro e multimercado outros. Então, as carteiras dos fundos de planos de previdência privada, eles podem ser formados por títulos de renda fixa, por ações, ETFs, fundos de investimentos que são negociados na bolsa de valores, moedas, inclusive as do exterior, a gente está falando aqui de dólar, euro, por exemplo, certificados de operações estruturadas, que são os COIs, nós vamos aprender sobre eles num outro momento. Então, o que é importante aqui? E aqui vai até uma lição. Muitas vezes na comunidade, no nosso canal no Telegram, vocês me questionam, olha, eu tenho tal plano de previdência privada, ele é bom? Ou me perguntam, olha, tal plano de tal banco é bom? Depende, né? Do que se trata esse plano? No que ele investe? Quais as taxas cobradas? Qual a rentabilidade prometida e efetiva quando a gente olha o histórico de rendimentos?
Então não dá para se fazer uma pergunta aberta sem que se tenham as informações básicas, mas que são essenciais para que você possa avaliar se é bom ou não. Então, e vocês fazem muitos já até possuem ou estão interessados em ter e perguntam, é bom ou não é? Sem estes pontos que eu citei, jamais nenhum de nós terá condições de avaliar. E é meio como se na nossa mente fosse tudo a mesma coisa, né? Eu tô falando de um título de previdência privada, então é como se fossem muito parecidos, muda a sua instituição financeira, e não. Na verdade, existem diferenças enormes entre um e outro. Só por esta tela, neste slide aqui, a gente consegue ver os tipos de fundos que existem e dentro desses tipos uma série de ativos que podem vir a compor cada um deles. Então, é muito importante que a gente tenha esse esclarecimento e que antes de contratar, nós saibamos onde é que nós estamos investindo o nosso dinheiro. Aqui eu trago para vocês exemplos de rentabilidade. Eu peguei essa tabela disponível na internet, então vocês podem também fazer outras pesquisas, mas olha como difere demais. Então, é o ponto de atenção que eu coloquei aqui. Tem que prestar muita atenção na rentabilidade desses fundos. Por quê? Muda muito de um para o outro, vai depender da categoria de ativos na qual eles estão investindo o seu dinheiro. E aqui a gente tem esse exemplo prático. Então, olha só, aqui a gente tem uma lista com 5 melhores fundos de previdência privada no que se refere à rentabilidade. E aqui a gente variou de 21,85 de rentabilidade a 17,03. E aí a gente tem também uma escalinha com os piores fundos de previdência privada. Olha só, gente, nós estamos falando a todo momento de fundos de previdência privada. É o mesmo investimento, é a mesma nomenclatura. E eu posso ter um fundo que me rende 0,98 e você ter um outro que rende 21,85. Percebem a importância do conhecimento, de ter o entendimento? Vocês não precisam decorar tudo isso, vocês precisam, na hora de analisar, de pesquisar, de conversar com um profissional que efetivamente está te oferecendo, por exemplo, um investimento como esse, ou você se está pesquisando por conta para contratar sozinho, você precisa só saber quais são os pontos-chave que você precisa avaliar. Então, às vezes, parece que esse mundo de investimentos é tão assustador e que eu nunca vou conseguir domá-lo, entendê-lo e fazer as coisas sozinho. Mas não. Importa aqui que você saiba quais são os pontos fundamentais e que você vá obter a informação daqueles itens. E aqui, o tipo de ativo no qual o fundo investe é o primeiro ponto para que vocês anotem aí para uma análise. Vamos falar de algumas vantagens, né, de planos de previdência privada. Existe uma flexibilidade única nesse tipo de investimento, porque você pode trocar de plano, né, ou de seguradora, de instituição financeira, sem precisar resgatar esse dinheiro do fundo, pagar taxas ou impostos. É a portabilidade. Então, é uma flexibilidade única e realmente é interessante você ter isso a teu favor. Existem alguns benefícios fiscais quando falamos de fundos de previdência privada. Então, no curto prazo, a gente tem a possibilidade de abater o imposto para aqueles investidores que fazem a declaração completa, desde que o plano de previdência privada seu seja o PGBL. Se você contratou um VGBL, não vai ter esse benefício. Por outro lado, no longo prazo, a alíquota de imposto de renda, ela também vai ficando menor conforme o tempo passa. Uma outra vantagem dos planos de previdência privada é que ele não tem o come-cotas. O que é esse come-cotas? É a cobrança mensal do imposto de renda sobre o rendimento do fundo, que ele é comum em outros fundos de investimento. Existe uma boa liquidez, porque é possível você fazer retiradas mensais ou resgatar totalmente o valor investido antes mesmo do prazo final do fundo. Então, é uma vantagem competitiva, digamos assim, é bastante interessante. Só que é preciso sempre respeitar o período de carência, e isso vai variar de cada fundo. Geralmente esse prazo é de no mínimo 60 dias, mas aqui não é tão relevante porque quando nós pensamos num fundo de previdência privada, o nosso olhar sempre, o horizonte é sempre de longo prazo, né?
Então é um investimento que a gente está pensando aí, muito provavelmente, por um período acima de 10 anos. Então 60 dias dentro desse horizonte de 10 anos é algo que não tem muita relevância, mas eu achei importante colocar. E a possibilidade de transferência de um fundo de previdência privada para herdeiros no caso de falecimento do titular. Qual é o outro lado? Esses fundos não têm cobertura pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é aquela proteção de até 250 mil por CPF, por instituição, no caso daquela instituição financeira ou seguradora quebrar. A outra desvantagem, e gente, são as maiores vilãs desse tipo de fundo, são as taxas e tarifas. E quando nós fazemos a contratação, dificilmente o gerente do banco nos explica detalhadamente e faz contas e simula para que nós tenhamos o real entendimento disso. Geralmente eles se esquivam do assunto e de detalhar e falam, não, meu desconto é pouquinho, em função da rentabilidade que você vai ter, fica tranquilo que não vai impactar. É um discurso pronto, raso, no geral, e que não te passa a informação. Existe a taxa de administração, que é muito parecida com os outros fundos, né? Vai cobrir as despesas da gestão. Eu estou pagando para que alguém faça o que eu poderia fazer sozinha, mas eu estou pagando para que um gestor faça isso para mim. O percentual da taxa de administração, ele é cobrado sobre o patrimônio do fundo e o rendimento. Isso é um ponto muito importante. Então, essa taxa, o percentual, não é só sobre o rendimento, a rentabilidade. É sobre todo o montante que eu tiver lá investido, mais o rendimento do período. Taxa de carregamento. Este é um ponto que fica sempre escondido, quando é citado de maneira muito rápida, para que de preferência você não perceba. Essa taxa ela vai ser descontada de cada aplicação que você fizer. O discurso é que é para cobrir custos da empresa através da qual você está investindo. Mas trocando em miúdos, vamos supor que você decida investir R$500 mês. Todo mês, quando você fizer o aporte, a aplicação desses R$500 no seu fundo de previdência privada, essa taxa de carregamento vai ser cobrada todos os meses, todas as vezes. E existe também uma taxa de saída, que nem todos os fundos de previdência cobram, mas nunca deixo de verificar, de confirmar essa informação. É um percentual cobrado sobre os valores sacados antes de um determinado prazo. Então existe lá um prazo mínimo, né, para saque. Se você efetuar algum saque total ou parcial antes deste prazo, geralmente aí em torno de 2 a 5 anos, vai ser cobrada essa taxa de saída também, esse percentual. Então também é um ponto de atenção. Basicamente, gente, a alta tributação. Se você investir por pouco tempo, de novo, né? Previdência privada é sempre para um horizonte de longo prazo. Mas algo pode acontecer e você decidir sacar antes do tempo. Se for, por exemplo, num período inferior a 2 anos, a tributação pode chegar a 35%. Então é extremamente alta. Riscos. Alguns riscos para eu identificar. Risco de mercado. É tudo que é relacionado a questões econômicas, do mercado financeiro, que vão influenciar ali na rentabilidade dos fundos. Então são decisões e acontecimentos que podem mexer com a taxa de juros, valor da moeda, preço das ações, enfim, que envolvam diretamente os ativos nos quais o dinheiro daquele fundo é investido. Risco de liquidez. Como nós estamos falando aqui de fundos com vencimentos de mais longo prazo, não é algo que eu vou ter ali disponível no caso de um imprevisto de maneira muito simples. Então, existe a carência, existem as altas alíquotas se eu sacar antes do prazo, eu preciso ter esse cuidado na hora de avaliar. Risco de crédito da própria carteira de investimentos, eu estou falando aqui dos ativos, né? Então, vão desde títulos públicos ou privados, e existe esse risco de repente, eles não devolverem o valor investido e os juros daquele período conforme foi determinado lá na contratação. Existe um risco, nós estamos vivendo um momento hoje único na história, né? Muito, muito atípico, mas o que aconteceu? Então, os fundos contratados que previram uma determinada rentabilidade
e valorização, neste momento, se eu estivesse no momento da minha vida de efetuar o resgate, eu não teria isso assegurado. É isso que nós chamamos de risco de carteira de investimento. E por último, o risco de crédito da seguradora ou da instituição financeira que está cuidando desse fundo de previdência privada. Por quê? Os recursos do fundo, eles ficam integrados ao patrimônio dessa empresa, seja seguradora ou banco. E no caso de uma quebra, os valores que você investiu, eles passam a fazer parte da massa falida dessa empresa. E eles não estão protegidos pelo FGC. Então, para você conseguir, um dia reaver esse valor, é um processo extremamente lento, difícil e demorado. Então, é importante avaliar a instituição. Falando de tributação, gente, o imposto de renda é o único imposto cobrado sobre o rendimento do fundo. Só que essas tarifas elas vão variar conforme o tipo de plano que vocês contrataram e o tempo do investimento. E sempre são cobradas no momento do resgate. Então, quando você vai contratar um fundo de previdência privada, você vai sempre escolher entre duas formas de tributação. Existe a tributação regressiva, onde a maior tarifa é de 35%, a cada 2 anos ela vai diminuindo 5%, e depois de 10 anos do valor investido, vai ser sempre uma taxa fixa de 10% de desconto. Isso é na tributação regressiva. Na progressiva, as alíquotas variam bastante, elas vão de 7,5% a 27,5%. Ela é indicada mais para investimento de valores menores ou se você tiver que abater despesas do imposto de renda na aposentadoria. Tá? Então, planos de saúde, por exemplo. Logo mais à frente eu vou ter ali uma tabela de valores para vocês entenderem melhor e decidirem no momento da contratação. IOF e Come Cotas não são cobrados nesse tipo de fundo de investimento. Como que eu escolho, então, um fundo de previdência privada? Gente, sempre vai depender do perfil seu como investidor, porque o teu perfil é que vai identificar qual é o nível de rentabilidade e qual é o risco que você está disposto a correr, a qual risco você tem condições, de ficar exposto. E você tem como identificar o seu perfil através de questionários online gratuitos das corretoras, é simples de fazer. Tá, definido o seu perfil, é preciso escolher entre uma das duas categorias existentes. E a principal diferença entre as duas é a tributação. Quando eu falo ali em cima do perfil de investidor, eu estou me referindo, gente, ao tipo de ativo. Então, o teu fundo de previdência, você vai dar preferência por um de renda fixa, por um multimercado, por um pré-fixado, pós-fixado. Então, essa exposição ao risco associada à rentabilidade que você busca que vai definir. Depois, é a questão da categoria. Então, nós temos o Programa Garantidor de Benefícios Livres, é o famoso PGBL. Nele, o imposto de renda ele é cobrado sobre o valor total que será resgatado. Este é um ponto importante para vocês avaliarem na decisão. E é possível abater do imposto de renda anual, quando vocês fazem a declaração, os aportes que foram realizados naquele período, desde que eles não ultrapassem 12% da renda anual que você declarou. Então, vamos supor, se você declarou uma renda lá, você é CLT e declarou uma renda anual lá de R$24.000, São R$2.000 mês, por exemplo. Você pode abater do imposto de renda até 12% desses 24.000, desde que você tenha optado pelo PGBL. Então, ele é mais indicado só para quem faz a declaração completa do imposto de renda, para quem é CLT e tem muitas despesas dedutíveis para declarar lá no imposto de renda. O segundo é o Vida Garantidor de Benefícios Livres, que é conhecido como VGBL. Neste daqui, o imposto de renda ele é cobrado somente sobre a rentabilidade. Então vamos lá, o PGBL, o imposto de renda é cobrado sobre o valor total que vai ser resgatado. E o VGBL só sobre a rentabilidade. Então, para quem faz declaração simplificada, não tem aquele monte de despesas que são deduzidas no imposto de renda, é o VGBL. Se você escolhe errado, você tem uma perda de dinheiro muito significativa.
Então, as taxas, elas sempre vão fazer muita diferença na rentabilidade do fundo. Então, é muito importante saber quais são e buscar, antes de contratar, as menores taxas. É fundamental nesse tipo de investimento, porque é o que vai realmente limitar, diminuir muito a rentabilidade. E a outra escolha que é preciso ser feita é o tipo da tributação. Além de eu decidir a categoria entre PGBL e VGBL, eu preciso definir o tipo de tributação que eu vou escolher, se é progressiva ou regressiva. Eu vou colocar uma tabelinha já para a gente entender um pouquinho melhor. E assim, é muito provável que vocês encontrem fundos com melhores taxas e até isenção de algumas dessas taxas em corretoras independentes e empresas de investimentos, se vocês compararem com os bancões. Se vocês prestarem atenção, voltem lá no slide. A gente pode fazer esse exercício aqui, onde a gente comparou os exemplos de rentabilidade. Eu não sei se vocês chegaram a observar que as top 5 de melhor rentabilidade, vocês encontraram algum bancão ali? Existe apenas um no meio de 5. Por outro lado, quando vocês olham o ranking daquelas com menor rentabilidade, deem uma olhada nas instituições financeiras que representam esses fundos. Então, é muito importante e muito provável que vocês encontrem nas empresas, nas instituições independentes, melhores condições. Para finalizar, alguns pontos de atenção. Taxa de carregamento. Gente, elas variam de 0, sim, tem alguns fundos que não cobram taxa de carregamento, por isso a importância de vocês saberem quais são os pontos que eu devo avaliar. Vai de 0 a 6%. E os gerentes, é o que eu comentei lá atrás, eles não costumam informar isso em detalhes. Eles minimizam e dizem, não, o desconto não é muito, fica tranquilo, porque em relação ao que você vai ter de rentabilidade, eles minimizam e não explicam. Então aqui tem uma simulação para a gente entender. Vamos supor que você decida economizar, poupar aí R$200 por mês, por um período de 20 anos, e que no seu fundo seja cobrada uma taxa de 2%. Eu não coloquei nem metade dos 6%, que é o teto que eu já em pesquisas localizei. 2%. Isso dá R$4 dos 200. Fala, nossa, R$4, puxa, não é quase nada. Faz R$4 vezes 20 anos e coloca os juros compostos se você estivesse poupando esse valor ao invés de gastá-lo. Aqui, para a gente só ter uma ideia, para vocês terem uma referência, foi calculada uma rentabilidade de 0,34% ao mês. Ridícula também, pequenininha. Então, vamos lá. Com taxa de 2%, no final deste período, nós teríamos um total de 79.300. Sem a cobrança dessa taxa, 80.800. A gente está falando só em relação a uma taxa ridícula de 2%, uma diferença de patrimônio de R$1.500. Agora, a gente está falando aqui de 200 e de uma taxa de 2%. Eu conheço muitas pessoas, e os bancões fazem muito isso, de pessoas que aportam por mês R$1.000, R$1.500, R$2.000. Se a gente fizer um cálculo em cima de R$2.000, vai dar uma diferença de 16.000 mais ou menos no final. Então, quanto maior o valor, maior a perda no longo do tempo. A taxa administrativa é o que eu já falei, a gente está pagando para alguém fazer no nosso lugar o que a gente tem condição, com conhecimento e informação, de fazer sozinho. Portabilidade. Você não vai morrer com aquele fundo de previdência privada se você já identificou que ele não está legal, que as taxas são absurdas, que a tributação está muito alta pelas escolhas que foram feitas. Você não precisa morrer com ele como se fosse um caso perdido. Você pode a qualquer momento solicitar portabilidade para qualquer outra seguradora ou banco que você identifique que tenha taxas melhores, sem que precise sacar, sem que precise pagar taxas ou impostos. Você consegue transferir e isso ajuda muito. E aqui, para esclarecer um pouquinho a questão da tributação progressiva ou regressiva. Na progressiva, como é que funciona? Quanto maior for o valor da sua retirada, maior vai ser o seu imposto. Então, ele começa em 0% e pode chegar em 27,5%. Aqui tem uma tabela de referência para vocês compararem o equivalente em retiradas anuais. Então, imagina,
pegando, olha, acima de 55.373,55 vai ser descontado 27,5%. Então imagina, eu tô lá, já idosa, é plano de aposentadoria, fiz lá por 20 anos o meu plano, tô feliz da vida porque eu vou sacar. E aí naquele momento do saque, eu vou ter uma paulada de descontar 27,5% do total que eu tenho investido, e não só dos rendimentos, e vou perder esse valor por conta da alta tributação. A outra forma é a regressiva, como o nome diz, ela vai diminuir ao longo do tempo. Então ela começa com 35%. Se eu retirar, né, no caso, num período inferior a 2 anos, e ela vai terminar em 10% para quem ficar por um período superior a 10 anos. Então observem aqui, na progressiva o meu teto é 27,5%. Na regressiva, o meu teto é 35%, é mais alto. Só que se eu não analisar com cuidado, não entender qual é o meu objetivo com aquele investimento, mas eu pretendo deixar por 10, por 15, por 5 anos, por 20. Por isso que eu sempre digo para vocês que qual é o objetivo do teu investimento, qual é a importância de eu saber disso, porque aí vocês conseguem fazer conta, fazer cálculos, fazer uma análise equilibrada e tomar a melhor decisão. Porque o que parece inicialmente, eu vou pegar a progressiva porque chega em 27,5%, imagina que eu vou pegar outra que fica em 35%, depende. Se você for sacar num período passados 10 anos, você está em 10% de tributação independente do valor que você tenha lá. Diferente da progressiva, que quanto maior o valor acumulado que você vai resgatar, maior o imposto que você vai pagar. Tá ok? E a rentabilidade, gente, ela costuma ser muito mais baixa do que se você aplicasse por conta, escolhesse um investimento de longo prazo, mesmo que a gente esteja falando aqui, por exemplo, de um título do Tesouro Direto, longo prazo, com vencimento lá na frente. Então, você fazendo os mesmos aportes, como você não vai ter todas essas taxas, por todos esses motivos que eu citei, a rentabilidade final vai ser extremamente maior do que se vocês estivessem aportando num fundo de previdência privada. E Tesouro Direto, nós já tivemos aulas, muitos de vocês já estão aplicando ou começando a fazer, é algo que nós temos total capacidade e autonomia de fazer sozinhos. Então, conhecimento, gente, é informação colocada em prática, porque a informação por si só não vale nada. Não peçam respostas prontas. Eu preciso que vocês apliquem o conhecimento adquirido, porque assim vocês vão ter autonomia nas suas decisões. Então, qual é o melhor investimento para mim? Depende. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu perfil? O que você busca? Você já analisou os pontos principais desse tipo de investimento? Você tendo os pontos que você precisa identificar e pesquisar, você consegue as informações e você toma as melhores decisões.